Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação. Com o seu programa Varela Torres, Momento Jurídico. Tema de hoje, benefícios previdenciários e assistenciais urbanos. Eu tenho o grande prazer, a honra de receber o Dr. Joaquim Correia de Lima. Ele é procurador federal e coordenador do Núcleo Previdenciário da Procuradoria em Goiás. Dr. Joaquim, que honra para mim recebê-lo aqui em nosso programa. A honra é minha, só tenho a agradecer essa oportunidade. Doutor Joaquim, o nosso telespectador, ele precisa saber e conhecer um pouco, né? Antes de começarmos com nossas perguntas a respeito do tema, quais são as funções, o que vem a ser esse procurador, né? Procurador da República? Na verdade, não é um procurador da República, né? É um procurador federal, que é uma carreira distinta do Ministério Público Federal. É muito comum essa correlação. Bastante até demais. Mas é normal, os nomes são parecidos. Um procurador federal, ele é um membro integrante da Procuradoria-Geral Federal, que, por sua vez, está vinculado à Advocacia Geral da União, né? A atuação da PGF, por seu procurador, é na defesa judicial e extrajudicial das autarquias federais e empresas públicas federais, quando estas estão numa das situações de autoras, réis ou terceiras interessadas numa relação processual, né? Então, a atuação do procurador, ele visa, portanto, promover a defesa de um ato administrativo previdenciário que supostamente foi levado ao judiciário como ilegal ou abusivo, e a gente vai defender esse ato. Um ato extremamente nobre, né? Extremamente nobre, é uma verdade. Vamos ao tema, então. E esses benefícios? Quais são esses benefícios previdenciários aí urbanos, né? Que são aí diretamente ligados ao nosso tema. Aqui eu queria fazer assim, um paralelo, que nós temos benefícios urbanos e benefícios rurais, né? Nós temos os dois. Os benefícios urbanos são benefícios necessariamente contributivos, né? Que são aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria que agora é um benefício por incapacidade permanente, que teve a nomenclatura alterada pela Emenda Constitucional 103, né, de 2019, que era a antiga aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade urbana. Nós temos também o auxílio ou doença, que agora passou a ter uma nova nomenclatura, que é um benefício por incapacidade temporária, que ela pode ser de natureza previdenciária ou acidentária, né? Tem essas duas vertentes, a depender do fato gerador da causa incapacitante. Nós temos também salário maternidade, nós temos pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio doença, seguro defeso. Basicamente, o INSS só não atua no benefício de seguro-desemprego. Esse, portanto, está afeto à União, que tem sua representação pelos advogados da União. Então, hoje, assim, é bem amplo para o cidadão, ele consegue se resguardar em bastante coisa quando tiver alguma necessidade junto ao INSS, né? Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó. Para o cidadão ele pleitear um benefício previdenciário, deve ingressar diretamente com a ação judicial ou existe um procedimento prévio? Pois bem, essa decisão ela foi já há algum tempo, não é antiga, mas também não é recente, creio que uns 2 anos. O Supremo Tribunal Federal, no tema 750, recurso extraordinário 631.240, ele manifestou pelo seu plenário que para você ajuizar uma ação judicial, precisa necessariamente de um prévio requerimento administrativo. Por quê? Porque o Poder Judiciário não pode fazer as vezes do INSS para concessão primária de um benefício previdenciário. A análise, deferimento ou indeferimento cabe ao INSS, uma autarquia federal criada para isso. Então, o ato administrativo, diante de um pedido de um benefício, ao ser decidido pelo INSS, seja pelo deferimento, seja pelo indeferimento,
cujo segurado se sentir lesado naquela decisão, aí sim poderá ele pleitear judicialmente a resolução ou o afastamento da ilegalidade ou o abuso do direito diante daquela negativa. Então, para que ele possa pleitear algo no judiciário, ele tem que ter uma negativa do INSS. Tem que ter uma negativa. Tem uma ressalva. Tem certos, eu vou chamar de benefício, tem certos benefícios previdenciários ou revisões que o INSS não aceita requerimento. Eu vou dar um exemplo que já foi superado, mas que serve para elucidar. Nós temos a revisão da vida toda. A revisão da vida toda, o INSS não aceita ela. Por quê? A revisão da vida toda significa eu pegar todas as contribuições de toda a vida da pessoa e ao fazer, pega todas as revisões, faz uma média e calcula o benefício. O INSS não. Por previsão legal, ele faz o cálculo de julho de 94 até hoje e faz uma média aritmética. Como ele não aceita essa revisão, ele não aceita requerimento. Nesse caso, ele pode ingressar diretamente no Poder Judiciário para a solução do seu problema. Deve ser bem difícil, uma exceção, né? Nesses casos, ou na prática, como é que funciona? É comum esse tipo de ação? Não, é comum. Agora sim, essa questão em si, ela está resolvida por quê? Pelo menos na esfera judicial ela está resolvida porque o Supremo já debateu sobre ela e já resolveu essa questão. Então agora está mais tranquilo. Eu tenho uma pergunta aqui, tá certo, que diz o seguinte: como tem sido esse tipo de solicitação em meio à pandemia? Mas o senhor vai guardar aí a resposta. Isso. A gente vai para um breve intervalo aqui. Já já a gente volta, tá? Vai lá, toma uma água, vai ao banheiro e volta, que temos muita coisa interessante para você ainda hoje no nosso programa, tá bom? A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta aqui na Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu Momento Jurídico. Estamos aqui de volta, né, com o nosso procurador Joaquim e deixamos uma pergunta aqui no ar, né? Como é que está a solicitação aí dos benefícios previdenciários em meio à pandemia? Eu queria aproveitar e emendar com a outra pergunta que nós temos aqui, que eu acho que tem total correlação, que diz o seguinte, né? Como é o procedimento de solicitação do BPC-LOAS e como é que deve ser requerido isso judicialmente ou via administrativo? Vamos linkar, que eu acho que tem tudo a ver esses dois temas, né? Exatamente. Essas duas perguntas, na verdade. Tem grande conexão. Então vamos lá. Veja bem, hoje, eu acho que a vida mudou para todo mundo com a pandemia. Mudou. E hoje todos os benefícios, seja ele previdenciário ou assistenciais, eles estão requeridos todos virtualmente. Então, ou se faz pela plataforma ou aplicativo Meu INSS, se faz uma senha, tem acesso, ele requer concessão, revisão, pagamento. O aplicativo é o Meu INSS. Meu INSS. Anota aí, hein? Né? E também pode ser feito pelo canal telefônico 135. Né? Então, seja o benefício assistencial, seja o benefício previdenciário, estes são os canais adequados para isso ocorrer. Temos uma mudança agora interna do INSS pela portaria 908, do dia 9 de julho agora, né, abrindo o atendimento presencial para situações que elenca. Por exemplo, uma correção do CAT, da comunicação acidente do trabalho. Uma questão de consignação, que necessariamente a pessoa precisa ir lá. Então, agora, a partir do dia 9, já tem essa possibilidade nas hipóteses que elenca nessa portaria 908. No mais, esses são os canais. Esses são os canais. Excelente, né? Aí vem a pergunta daquele que está em casa, com certeza, né? E se eu nunca contribuir para a Previdência, será que eu consigo algum benefício se eu precisar? Ou eu estou no sal, né? Literalmente.
crescemos e não nos preocupamos com isso. Quando a velhice vem, a doença é que a gente veja, eu tenho direito, é complicado. Mas vamos lá. A Constituição Federal, no artigo 201, ela diz textualmente que os benefícios da Previdência Social Geral administrado pelo INSS são contributivos. Se não houver contribuição, não há direito a qualquer benefício. Por outro lado, a Constituição também, no artigo 203, previu o benefício assistencial. Esse benefício, que é o benefício ao idoso ou ao portador de deficiência, não exige qualquer tipo de contribuição. Exige um estado especial da pessoa, ou a idade, ou uma deficiência, aliado a uma condição socioeconômica que se chama miserabilidade ou vulnerabilidade social. A Lei 8.742 de 93, no seu artigo 20, parágrafo 3º, ele diz que o miserável, aquela pessoa que está nesta situação, é que tem no seu grupo familiar uma renda familiar inferior a 1/4 ou 1/4 do salário mínimo hoje. Então há uma tarifação legal quanto a essa miserabilidade, o que não é acompanhado pela jurisprudência, que tem um entendimento diverso. Interessante, hein? Sempre a Constituição, ela tenta, né, trazer alguns benefícios positivos para aquelas pessoas que estão passando por algumas dificuldades. Exatamente. Né? Isso é importante. Os necessitados. Isso, é importante. É o termo que a Constituição usa. Temos uma pergunta aqui também bem interessante que diz o seguinte, ó. Atualmente é possível o empregador ele ser responsabilizado pela incapacidade e, consequentemente, a aposentadoria do empregado e assim ser obrigado a indenizar o INSS? Uma pergunta interessante que vem sendo muito debatida nos meios jurídicos e que tem impacto na atividade econômica, nos custos da empresa. O empresário é que vai gostar da resposta ou não, né? Vamos ver o que é que vai vir. A concessão de qualquer benefício, manutenção, revisão, é feita pelo INSS em qualquer hipótese, em qualquer circunstância. Agora, a causa que levou a uma incapacidade, essa sim fora da Previdência Social, ou está lá na relação de trabalho, ou não, estando ela na relação de trabalho e for considerada um acidente do trabalho, uma doença profissional, e é a causa da incapacidade e levou à concessão do benefício, pode sim um empregador ser responsabilizado. Se caracterizar que houve uma negligência por parte do empregador em observar a norma padrão de higiene e segurança do trabalho, e isso acarretou um acidente que levou a uma incapacidade, aquilo que o INSS pagou ou vai pagar poderá ser cobrado via ação de conhecimento para que o empregador leve ao INSS aquele valor que o INSS entregou ao segurado. Logicamente, isso é um ato ilícito, vai ser elucidado dentro do processo e apurada a culpa do empregador, que é chamado de ação regressiva, ele será responsabilizado sim. E o prazo prescricional, apesar de certas divergências no passado, está consolidado pelo STJ hoje como 5 anos, que seria uma isonomia da aplicação do Decreto 20.910, que tem o mesmo prazo para a perda do direito da fazenda pública. Olha aí, você que é empresário, que nos assiste, tem que ficar esperto a detalhes em relação aí como você lida com as questões trabalhistas aí da sua empresa. Pode refletir aí para algo muito sério aí no seu caixa financeiro, tá? Doutor, para poder finalizarmos aqui com chave de ouro, né? Apesar do tempo aí já transcorrido da reforma previdenciária, possa ser que tem pessoas em casa que nos assistem que têm algumas dúvidas no que se refere aos requisitos para aposentadoria por idade, tempo de contribuição, em relação às mudanças. O que a gente pode trazer para eles a respeito desse tema ainda? Realmente a mudança foi grande. Eu, pessoalmente, eu acho muito prejudicial ao segurado, ao trabalhador, mas, ao que me parece, foi uma imposição do governo. Vamos respeitar isso. Né? A aposentadoria por tempo de contribuição, especificamente essa, ela tinha antes da emenda constitucional 103/2019, que entrou
que teve vigência no dia 13 de novembro de 2019, até então a gente existia como tempo único tempo de contribuição, 30 anos mulher, 35 anos homem. Com a emenda, acabou uma conjugação de fatores idade e tempo de contribuição. Existem algumas regras de transição em relação a elas. Certo? Temos também, por exemplo, tempo de contribuição, ela existe hoje como direito adquirido. Preencheu os requisitos antes da reforma, como não requereu, não exerceu o direito, pode exercê-lo hoje. Por tempo de contribuição ainda exige, sem a necessidade da idade, em duas situações, mas eu gostaria de comentar só uma nesse ponto, que seria aposentadoria por tempo de contribuição com um pedágio de 50%. Esse pedágio ele é autorizado, ele é um acréscimo que se faz no tempo de contribuição para que se aposente sem a idade com tempo exclusivo de contribuição. Como é que se dá isso? A mulher se aposenta com 30 anos, o homem com 35, com carência de 180 meses para ambos. Mas que, na data da emenda, dia 12/11 de 2019, se a mulher tinha mais de 28 anos e o homem mais de 33 anos, ele se enquadra nessa hipótese e poderá se aposentar, então, por tempo de contribuição sem a idade. Certíssimo? Excelente. Nós temos também a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, antes da reforma, podemos dizer que seria 60 anos mulher, 65 anos homem, com tempo de contribuição comum, eu não vou nem chamar de tempo de contribuição, carência de 180 meses, porque carência é diferente de tempo de contribuição. Né? Tem certas diferenças tênues, mas tem. Né? Hoje, na regra atual, nós temos homem 65 anos, mulher 62 anos, agora não se fala em carência, se fala em tempo de contribuição. O homem no mínimo 20, a mulher no mínimo 15. E temos algumas regras também de transição, tanto para tempo de contribuição como para aposentadoria por idade. Mas demandaria um tempo maior para a gente falar sobre elas. Bastante coisa que mudou. Eu teria que ser um novo programa e certamente irei lhe convidar. Já que está feito o convite, já publicamente aqui para voltar ao nosso programa, viu? Com certeza estaremos aqui. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Mais um programa Varela Torres que chega ao final. Foi muito bom, excelente. A gente fica aqui até sem querer fazer outra pergunta, porque a gente fica parado aqui aprendendo, né, a respeito da pergunta anterior. Foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que tenha gostado de participar do nosso programa. Maravilhoso, muito proveitoso. Só agradecer. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.